Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre mobilidade e o uso da bicicleta como alternativa para, claro, uma mobilidade urbana, que é mais do que uma solução para chegar mais rapidamente a destinos ou evitar o trânsito em grandes cidades. A bicicleta é cada vez mais procurada pelas pessoas nas grandes e nas pequenas cidades como uma forma de utilizar um transporte mais sustentável e também econômico. Além do mais, pedalar traz muitos benefícios como melhora, bem-estar e promove experiências saudáveis e até culturais. Daqui a pouquinho vocês vão entender como. Segundo um levantamento da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, São Paulo tem 522 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantados em boa parte. Mas, infelizmente, a maior parte de toda essa extensão não estão em condições ideais de conservação. Pensando em mobilidade, então, o governo do estado de São Paulo sancionou a Lei Márcia Prado, que instituiu a rota cicloturística. Para falar sobre algumas políticas públicas e sobre ciclismo e mobilidade, que converso agora com a criadora da ciclovia musical, Jeane Martins, com o idealizador do Pedale-se e especialista em mobilidade, Rogério Rai, e de forma virtual com a fundadora do coletivo de ciclo e entregas Senhoritas Courier, Aline Oss. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Jeane, vamos começar então, vou pedir para que cada um conte um pouquinho, do seu projeto. Comece por você, Jeane, com a ciclovia musical, começou há mais de 10 anos e aí agora, semana passada, no dia 22 de outubro, recentemente, houve então a primeira caminhada musical. Quando a gente fala de unir a pedalada a cultura, a música, a conhecer pontos turísticos da cidade, a experiência fica ainda mais agradável. Olá, Mariana, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Rogério e Aline, no seu programa. Então, a Ciclovia Musical nasceu há 10 anos, é um projeto já que tem 10 anos. No começo foi um pouquinho difícil, porque a gente depende de patrocínio, lei de incentivo fiscal, federal, municipal, estadual. E no comecinho nós fizemos uma em 2013, depois ficou um pouquinho parado, talvez naquele momento, 2013, eles estavam criando as ciclovias, então tinha muita briga, com as lojas, os restaurantes e prefeitura. Então acho que a gente não foi muito bem vista. Nós fizemos uma na região da Barra Funda, que foi um sucesso, as pessoas gostaram muito, os ciclistas, os amantes de música, e daí deu um espaço, daí em 2017 a gente voltou com tudo, então daí a gente fez várias, todos os anos a gente tem feito uma neste ano, duas neste ano, nós estamos fazendo 4 ciclovias musicais, e é um projeto que une música clássica, música instrumental preferencialmente e bicicleta. As pessoas, como assim? Mas a ideia é justamente chamar atenção, A gente, com a música, a gente chama atenção para a bicicleta e com a bicicleta a gente quer trazer mais público para a música clássica, música instrumental, que é a minha área. Eu sou musicista de formação, toquei muitos anos no Teatro Municipal de São Paulo, sou oboísta e sempre tive essa preocupação, como trazer mais pessoas para assistir concertos, assistir apresentações, como criar um interesse. E a ideia é criar um interesse de uma forma diferente, a gente não pode também ficar só falando a mesma coisa, venham para o concerto, venham assistir a apresentação, venham para a apresentação da orquestra. Isso já tem muitas pessoas, muitos órgãos fazendo isso muito bem. Então a ideia é como fazer uma coisa diferente, criar um interesse de uma forma diferente. Então a ideia foi criar esses roteiros, música de câmara, que são grupos pequenos, quarteto de cordas, quinteto de metais, quinteto de madeiras, a gente vai para um chorinho também, um grupo de jazz. E disponibilizar esses grupos musicais em diferentes pontos num bairro e criar o roteiro. Então os ciclistas vão pedalando, assistem uma apresentação 15 minutos, 15, 20, pedala 15 minutos até o próximo ponto, lá assiste uma outra apresentação e assim por diante. Então o roteiro todo dá em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e eles tiveram a oportunidade de assistir 5 apresentações diferentes, então com instrumentos diferentes, sonoridades diferentes, mas sempre um monitor artístico dando dicas, Esse é o oboé, esse é o fagote, qual a diferença do violino e da viola, que são dúvidas que as pessoas têm e às vezes não têm oportunidade de perguntar. E ali, inclusive, os ciclistas ou quem está participando pode até perguntar, conversar com os músicos, é bem descontraído. Então, além dos ciclistas
irem e terem essa experiência musical, entrando às vezes em espaços culturais, Sala São Paulo, Teatro Municipal, Teatro São Pedro, com roupa de ciclista, capacete, né, bicicleta na calçada, estacionando, a gente dá experiência para quem já gosta de música. Quem já gosta de música vai ter aquela experiência de pedalar pela cidade. E não é uma ciclofaixa de lazer, é na rua mesmo. E por isso nós contamos com os ciclistas, a gente chama monitores ciclistas. Que agora no próximo domingo é o Rogério com Pedalice que vai fazer essa monitoria ciclística. Então vão esses ciclistas experientes, para além de monitorar todo o grupo, porque são grupos de 150 pessoas, 100 pessoas, então eles dão assistência, são 10 ciclistas, né, por cada grupo, 10, 15 ciclistas. Antes ele já dá as dicas, né, porque muitas pessoas nunca pedalaram. Tem os ciclistas que já pedalam, mas muitos não. Então eles já dão aquelas dicas de como se pedalar, né, pela rua, como é esse compartilhamento de carro, pedestre, ciclista, que existe na ciclovia musical. E depois a gente sai para pedalar. Sim. E daí eles vão lá controlando, né, as pessoas para ser um roteiro com segurança. E depois de 10 anos que a gente está completando com ciclovia musical, nós fizemos este ano em Salvador, em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, agora esse final de semana em São Paulo, e em novembro em Porto Alegre, que foi a primeira vez assim nós estamos saindo do estado de São Paulo. Depois de todas essas experiências, nós criamos a caminhada musical, que nós percebemos que tinha pessoas que gostariam de participar da ciclovia musical, ter essa experiência, né, de assistir diferentes apresentações, mas que não pedalam por diferentes maneiras, né, por diferentes não pedalam, motivos, diferentes motivos, mas queriam. E daí eles perguntavam, dá para fazer andando? Dá, mas você não vai conseguir fazer o roteiro inteiro. Você pode ir de um lugar ou outro, pode assistir qualquer concerto, porque os concertos são abertos e gratuitos. E daí, observando que geralmente são pessoas de mais idade, né, que gostariam de participar, então daí nós pensamos, então vamos criar um roteiro caminhando. E daí, então, nasceu a caminhada musical, que daí nós fazemos dentro de um parque, que é um espaço que a gente tem mais controle, né? Então as pessoas caminham de um ponto para o outro e cada caminha 10 minutos assiste uma apresentação musical, mais uma caminhadinha, outra apresentação. E domingo passado, dia 22, nós tivemos a primeira caminhada musical direcionada ao público 60 a mais, por terceira idade. E foi um sucesso. A animação, gente, que gostoso, como eles se divertem, né? E todo mundo super bem-humorado, chega animado, chegam super cedo. Era a partir das 9, 8 horas já estava lá o pessoal todo animado, pronto. E vão grupos, né? Grupos de senhoras, casais. E também é um momento que eles podem, né, confraternizar, conhecer pessoas diferentes, pessoas que têm os mesmos interesses, né? Por música, pessoas que já são aposentadas. E tanto a ciclovia musical como a caminhada são projetos gratuitos, né? Então as pessoas se inscrevem, mas é totalmente gratuito. E tem uma outra questão muito interessante, né, que eu li, pelo menos com relação à ciclovia musical, acredito que na caminhada tenha sido adaptado da mesma forma, que é um intérprete de Libras, quer dizer, tornando acessível todo esse processo, toda essa caminhada para as pessoas que têm deficiência também. Sim, sim. Nós abrimos, divulgamos e aos pouquinhos eles estão vindo, né? Pessoas com deficiência auditiva. Em Salvador nós tivemos bastante pessoas com deficiência auditiva, no Rio também, e agora em São Paulo vamos ver como será. E o que nós temos também são, no roteiro 2, né, que nós temos esse intérprete, e também temos bicicletas duplas para pessoas com deficiência visual. Então a gente tem uma parceria com a ONG Atitude do Bem. Eles têm essas bikes duplas, eles trazem as pessoas com deficiência visual e tem sido uma experiência incrível, porque nas paradas, além de ouvirem, eles, tanto os surdos como os cegos, podem se aproximar dos instrumentos. Então eles podem tocar o instrumento para sentir, né, a forma ou sentir a vibração, se você não ouve, sente a vibração. É uma experiência incrível, tanto para os músicos que estão tocando, né, de poder compartilhar o instrumento, o som com essas pessoas, como os próprios participantes e os outros também, né? As outras pessoas que estão lá, vão familiares, que se aproximam mais dessas pessoas, né? Rogério, e aí todo esse contexto, como a Giane mais ou menos já introduziu, tem o Pedalice, que é um outro projeto também ligado, né, ao ciclismo. Conta pra gente um pouco da história.
Que legal. Primeiro agradecer vocês todos aí, né? Então estamos todos em parcerias aqui. A Aline, recentemente eu fiz um pedal com eles, que é com a galera das Senhoritas, então tenho muito que aprender e aprendi, viu, Aline, em relação ao pedal que a gente vai fazer domingo agora com a Ciclovia Musical. O Pedalice, ele nasce de necessidade, né? Então o turismo que a gente fala muito não tem na periferia. Então hoje, se chega alguém em São Paulo, a gente leva para 25 de março, para Paulista e todos os outros lugares que a gente tem como turístico, mas e na periferia? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, ela é diversa, eu acho que São Paulo tinha que ser definido pela diversidade dela, então a gente criou um cicloturismo periférico, né, por necessidade. Então, eu vinha das entregas, né? Então, em 2018 eu largo a faculdade e vou fazer entregas de comida e eu gostava muito de história. Então, uni duas coisas que eu gostava muito, que é história e bicicleta, né? Eu fiz um curso chamado Viver de Bike no Aro 60 e de lá eu achava que viver de bike era só manutenção de bicicleta, né? Ou entregas de comida. E aí eu percebi que daria pra gente amarrar essa ideia da história e a bicicleta. E São Miguel Paulista é um bairro que tem um monumento mais antigo de São Paulo. Veja você, não é o pátio do colégio que foi reformado, é a Capela de São Miguel Paulista. E tem uma história muito grande de nordestinos, né, para a chegada da nitroquímica e toda a história contemporânea. Então a gente pegou a história colonial, que é a questão indígena. Eu morava numa rua que tem o nome indígena, a paralela dela é Agrapira, Evoturucaia e todos os nomes indígenas. O bairro é Curuçá, que é cruz indígena, né? Então o indígena não produzia o nome cruz, então ele falava Curuçá. E a gente tenta trazer esses elementos para trazer identidade local. O Pedalice começou dessa forma. Então, criando roteiros e fazendo a galera pedalar. E a gente quer conversar justamente com quem não pedala. Então, há estudos que tem 95% da população de São Paulo não pedala. Então, a gente quer falar com quem não pedala para fazer esse caminho, né? Para a pessoa depois fazer o lazer, fazer esporte, fazer mobilidade de ir para trabalhar, né? Então a gente compara historicamente como o que é o rio, né? O rio é forma de alimentação, a bicicleta também é uma forma de trabalho, de alimentação, é saúde, a bicicleta também e é forma de mobilidade. Então a gente fica fazendo esses paralelos e trazendo a identidade local, sobretudo nordestina, sobretudo indígena e negra. E desse roteiro surgiram mais 3 consolidados, né? O Pantanal, que vai pegar uma parte do Itaim Paulista, que seria a Pedra Pequena. A gente vai rodando, passa em 2 parques. A ideia é a gente conhecer a identidade local e ter um monumento de 1860, que é no Parque Biacica. E o terceiro é em São Mateus, que a gente já tem consolidado. Nesse ano a gente conseguiu produzir mais 11 roteiros junto a um patrocínio e a gente está na parte de estudos. A ideia agora é avançar mais e criar 11 roteiros vindo da praia para contar sobre caminhos. Porque, como a gente gosta muito de história, a gente não conseguiria jogar a história da bicicleta, que para a história é muito recente. Então a gente jogou para falar de caminho. Porque é isso, qual que é o nosso caminho para chegar até aqui, né? Eu não chegaria, não conheceria vocês, se não fosse a bicicleta. A bicicleta me conectou com a Aline, me conectou com a Giane, me conectou com você. A bicicleta nada mais que tipo que nem sarau. A gente arruma uma desculpa para se encontrar. No fim, o que a Giane falou foi de encontro. Seja na caminhada. Então, a mobilidade, ela traz esse potencialidade não só de direito à cidade, de emancipação, mas toda vez que você tem mobilidade, você tem autonomia, né? Então, é um pouco disso. E aí, a gente tenta... os roteiros são gratuitos, muito difícil por questões de patrocínio, né? A gente está falando de mobilidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei falei, como eu venho para a Lesp, sabe? Tipo, e aí você tem diversas coisas, eu venho do extremo leste, então você vai pegar metrô, peguei metrô, trem, peguei o caminho para vir para cá, então é despertar para as pessoas, além da questão histórica, o uso da bicicleta como forma de conexão, sabe? E forma de emancipação, e é isso que é o Pedalice. E hoje a gente também faz consultoria e também participa de equipes de apoio, como a Ciclovia está nos conectando para trabalhar com uma ideia que é próxima da gente, né? Trabalhar com cultura é trabalhar também com mobilidade, né? Então a gente entrelaça essas ideias e tenta trazer um olhar diferente para a cidade. Inclusive, posso... Claro. Quando nós fizemos a Ciclovia Musical ano passado em São Miguel, foi aí que nós nos conhecemos. Porque São Miguel tem toda essa história que eu não conhecia.
E daí o Rogério e o João, eles foram os monitores culturais. Então a gente tinha um monitor ciclista, tinha um monitor musical que dava as dicas de música e tinha o Rogério que dava as dicas do bairro. Porque ele conhece o bairro, né? E ele é historiador ali do bairro, então nas paradas a gente parou na capela de São Miguel, Arcanjo, e ele contou a história. Daí a gente foi pro mural, né, lá da Petroquímica, ele contou a história. A gente foi numa outra praça. Sim. Então foi bem legal. Ele não estava como ciclista, ele estava mesmo como historiador. Historiador e ciclista. E aí a gente chega na terceira ponta, então, que é a Aline, com os Senhoritas Courrier, que traz um outro olhar também, né, sobre o ciclismo sempre permeando, né, essas três histórias, tanto da ciclovia musical, quanto do Pedalice, quanto das Senhoritas, mas cada um com uma abordagem diferente e muito importante, pensando em termos de sociedade. Conta pra gente como começou, muito curioso, viu? Achei muito bacana esse projeto, Aline, parabéns. Bom, oi gente, é um prazer estar aqui nessa mesa falando sobre um assunto que todo mundo aí gosta muito e que está, de alguma forma, trazendo mais do que relações de afeto, trazendo também relações com história, com direito à cidade e muito mais coisas. Enfim, obrigado pelo convite. Bom, eu queria só dizer para a Jeane que eu estava numa das primeiras edições da ciclovia musical, ali ainda engatinhando sobre como pedalar na cidade e olhar a cidade por esse viés, né, da bicicleta, juntando uma outra coisa que eu gosto muito, que é a cultura. Então, fico mais feliz ainda de estar aqui nessa mesa. Bom, o Senhoritas ele surge ali em 2016, mais ou menos. Na verdade, em 2015 eu começo a fazer entregas de bicicleta. Eu sou formada em artes plásticas, eu tenho mestrado em poéticas visuais, então por isso também a minha paixão pelas artes. Mas em 2015, por conta de muitas coisas assim da vida, eu comecei a fazer entregas de bicicleta para complementar a minha renda. Eu estava envolvida com fotografia, envolvida com arte, com cultura, com acervo fotográfico, mas em 2015 eu me deparei com essa condição e comecei a fazer entregas de bicicleta e comecei a me perguntar onde que estavam as outras mulheres que poderiam estar ali também complementando a sua renda ou gerando renda para suas famílias, né, fazendo entrega de bicicleta, e eu via que tinha uma conexão diferente com a cidade, né, esse fato de uma mulher virar e falar, eu vou cruzar essa cidade do extremo norte ao extremo sul, ou do extremo leste ao extremo oeste, de bicicleta, trabalhando, gerando renda. E aí, desse pensamento, em 2017, a gente cria um grupo ali no WhatsApp, já motivada por alguns desafios, né, que eu trabalhava num estúdio de fotografia, fazia as entregas em outros horários, e um cliente virou para mim e falou assim, tem uma entrega para fazer daqui de São Paulo até Cajamar. E eu estava me preparando para fazer uma viagem de bicicleta de uns 2.000 quilômetros, sozinha. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas você não vai até Cajamar. Aí eu falei, como assim? Eu vou pedalar sozinha por 2.000 quilômetros e não consigo ir fazer uma entrega em Cajamar? É lógico que eu vou, só não vou por conta do horário, né, que estava tarde e tudo mais, e eu não estava preparada para pegar a estrada de bike aquela hora. E aí isso fez com que eu colocasse nas redes sociais ali, eu já conhecia várias outras mulheres que faziam viagem de bicicleta, e todas elas ali me responderam, né, essas minhas amigas, responderam, cara, podia passar para mim, eu fazia e tudo mais, né. E aí nesse momento, em 2016, né, surge o grupo do Senhoritas Courrier, assim, com esse nome, sem fazer nenhuma pesquisa de mercado nem nada, eu criei um grupo, coloquei o nome Senhoritas Courrier, e essas pessoas foram trazendo mais pessoas, mais mulheres, e essas outras mulheres trouxeram as primeiras pessoas trans, porque como eu já trabalhava fazendo as entregas, eu sabia que esse ambiente, ele era um ambiente hostil para o corpo feminino.
né? A gente tem muitas profissões que têm essa questão com a figura da mulher, que a mulher não é facilmente aceita, e a ciclologística, a logística no geral, mas a ciclologística também há esse espaço, né? Então, surge o coletivo em 2016, 2017, a gente vem caminhando até chegar na pandemia, em 2020, onde o Senhoritas ele deixa de ser um espaço para complementar a renda dessas pessoas, né? Nesse período, a gente tem no nosso cadastro mais de 60 pessoas que chegam, fazem entregas, passam, trazem outras pessoas. Então, hoje em dia, a gente tem 66 pessoas no cadastro dos Senhoritas, de pessoas que passaram, algumas ficaram. Hoje, o coletivo tem 9 pessoas ativas ali participando. E também a gente começou a ver que tinham várias outras coisas, várias outras questões para além de fazer entregas, né? Como, por exemplo, quais seriam os outros possíveis usos da bicicleta por esse grupo, por esse coletivo. A gente opta por criar uma cooperativa, que ainda está nessa fase de formalização, né? A gente não é uma cooperativa formal, mas a gente já tem toda a estrutura e pensamento de cooperativa, de gestão horizontal, de todo mundo poder compreender como que são feitos os calculados, né, os valores dos serviços e tudo mais. E também a outra questão que a gente traz nisso é a questão de abrir para que todo mundo possa ali ter ideias, propor ideias, né, e participar com os seus conhecimentos, com os seus saberes. Um desses projetos envolve um trabalho voltado para a área de cultura, né? Que é a criação de roteiros com olhar para os territórios, né? E para os corpos que acessam esses territórios. Então, enquanto entregadoras e entregadores ali do coletivo, a gente observa esses espaços por onde a gente passa, como entregadoras e entregadores, e a gente desenvolve ali roteiros com conteúdo cultural para levar as pessoas para ouvir. Até então, essas pessoas que trabalham na logística, né, na ciclologística, para que essas pessoas passem a entregar mais do que produtos, encomendas e documentos, passem a entregar para as outras pessoas que se dispõem a fazer esses passeios com a gente passa a entregar cultura e história sobre a cidade a partir de um olhar, de uma perspectiva de corpos que não são tão facilmente acolhidos por essa cidade e também por essa profissão, e muito mais ainda também pelo modal que a gente escolhe utilizar, que é a bicicleta. Para além disso, o Senhoritas também hoje participa dos debates sobre inclusão digital, porque a gente tem ali no coletivo uma questão que é quanto tempo que uma mulher ela consegue, né, ou uma mulher, ou uma pessoa trans, ou um corpo que tem ali todas essas questões de ser visto como um grupo minorizado, quanto tempo que essas pessoas conseguem ter saúde mental, né, ter uma condição digna, né, trabalhar fazendo entregas, exclusivamente isso. Então a gente percebe que as pessoas, algumas dessas pessoas param de fazer entregas, mas pedem para continuar no coletivo, porque percebem que o acolhimento ali é diferente de qualquer outro lugar que elas já tenham passado. E aí, nisso, a gente começa a desenvolver todos esses outros projetos, né? São oficinas de mecânica, são os passeios culturais e também esse projeto de inclusão digital, onde a gente fala que a tecnologia é agora o nosso, talvez, objetivo maior para a gente se apropriar, para a gente compreender, para a gente fazer formação ali de pessoas que entendam da tecnologia e desenvolvam, consigam desenvolver soluções de base tecnológica, como, por exemplo, uma plataforma para poder fazer frente às plataformas corporativistas ou capitalistas, como vocês preferirem utilizar o termo, né? Mas que são essas plataformas que precarizam bastante o trabalho de quem está fazendo entrega. Então, quando a gente fala isso num ambiente
cooperativista, a gente está falando da possibilidade de criar uma plataforma de entregas cooperativista de propriedade de trabalhadoras e trabalhadores desenvolvida por essas pessoas, né, e que vai gerar trabalho decente para essas pessoas. Então, o Senhoritas está inserido em todos esses ambientes de discussão, para além da discussão sobre o uso da bicicleta na cidade por mulheres e pessoas trans. Eu acho que é um pouco isso que a gente faz hoje, e é isso, esse é o caminho que a gente escolheu trilhar. A bicicleta é o ponto em comum entre os 3 projetos, que na verdade vão muito além da questão da mobilidade e do ciclismo em si, né? Então a gente tem aqui cultura, turismo, tem a entrega, começou, né, como uma entrega, entrou nessa questão da inclusão de mulheres, um olhar aí para a história também, né, para o olhar cultural. Enfim, mas na fala dos 3 tem uma coisa em comum, que é justamente o olhar para a cidade e como a cidade conversa com o ciclista, né? A ciclovia, por exemplo, é um exemplo disso. Precisou do Pedale-se porque as cidades ainda são um ambiente hostil, né, para os ciclistas. E quando você fala em trazer projetos, né, em que envolvem você olhar para a cidade ou você olhar para algumas questões, você interagir com os carros, interagir com o pedestre, interagir com os buracos, com a infraestrutura, enfim, a coisa fica muito difícil. E a gente tem que ter um olhar voltado para políticas públicas, para que tudo isso que vocês estão me falando, para que esses 3 projetos possam efetivamente funcionar na sua plenitude, né? E aí eu queria ouvir um pouco dessa relação, Giane. Porque as pessoas são reticentes, né, a andar de bicicleta pela rua. Em São Paulo, principalmente, né? Será que eu consigo? Então, justamente a gente usa a música para dar vamos ter essa experiência? É possível, sim. Né? Então, quando a gente anuncia, a gente já diz que vai ter essa assessoria, né, do Pedale-se, de um grupo para dar essa assessoria, para tá iniciando as pessoas, é uma iniciação. É como o Rogério falou, como eles fazem no Pedale-se, né? Você vai hoje fazer um roteiro, aqui eu acho que está dando 10 quilômetros, né? Com essa assessoria, você percebe que é possível andar com segurança e daí você... bom, acho que amanhã eu vou até a padaria, lá vou de bicicleta. Legal, consegui. Então, será que eu consigo ir para o trabalho? É isso, criar, né, jogar sementinha para que a pessoa, né, se sinta encorajada a pedalar cada vez, né, distâncias maiores e com segurança, né, procurar. Tanto é que eles dão essas dicas todas iniciais, de como você vai pedalar, também não se joga na rua, né? Vai ter alguns cuidados. E esse é o papel deles também, na saída eles já dão essas dicas também para a gente estar orientando muito além ali da cultura ou do passeio, né? Que fique alguma coisa para a pessoa sair de lá, ela ter um conhecimento também de como se pedala pela cidade. Qual a principal dificuldade hoje, Rogério? É a infraestrutura, né? O poder público, ele não consegue enxergar a potencialidade da bicicleta, para além de uma questão, né? Então, toda vez que você vai falar de bicicleta, tá ligado ao esporte. E aí, quando a gente vê de mobilidade, e São Paulo, o principal problema de São Paulo, aliás, não o principal não, mas um dos principais problemas de São Paulo é a mobilidade. Então, quando você vai ver o que consome o salário mínimo das pessoas, segundo estudos também mostram que primeiro é moradia, você não tem onde morar, então, e o segundo vem a mobilidade. Porque se eu vim aqui até o centro, eu deixo de comer, mas não deixo de pegar o trem para voltar. Então, e o uso da bicicleta, no nosso caso do pedal, isso não incentiva a pessoa só vir para o centro de bicicleta. Eu falo que tem várias formas de utilizar, mas sobre o que está próximo de você, né? Então, a Zona Leste, por exemplo, não tem ligação direta com o centro por via de ciclovias, sabe? Existem 3 locais em São Paulo que não tem ciclovia: Cidade Tiradentes, Perus e Guaianazes. Guaianazes e Cidade Tiradentes são os locais que mais tem pessoas, saca? Tipo, e não tem, e aí a gente começa a falar de outras coisas, sobre paraciclos, bicicletários. Eu chego em estacionamento, gente, e o cara fala que não tem espaço para guardar a bicicleta, sabe? Os comerciantes também não conseguem enxergar a potencialidade da bicicleta, né? A Jane falou uma coisa que é fato. Tem comerciante que acha que ele perde espaço. Só que se eu estou de bicicleta, eu tenho mais dinheiro para consumir.
eu consigo enxergar o seu comércio. Toda vez que você está de carro e de ônibus, você tem problemas para parar, primeiro, e segundo, problemas para parar e voltar de novo para o mesmo ônibus. O que a gente tem que começar a enxergar é a bicicleta. Ela está como paisagem, como forma. O cicloturismo é uma forma de, até quando a gente pedala, é uma forma de manifestação. Quando a gente anda em São Miguel, é provocativo. Eu não estou para resolver problema nenhum, eu estou para provocar a reflexão da história. Eu não quero que ninguém saia já com conteúdo, pelo amor de Deus. A ideia é a gente refletir sobre a história, refletir sobre o uso da bicicleta, não só quem está em cima da bicicleta, mas quem está olhando. Porque o incômodo não é uma coisa ruim. O incômodo, ele é uma coisa de fazer você refletir. E tem instituições como Ciclocidade, o CB e tantas outras, né, a própria Senhoritas e a Ciclovia Musical, que faz as pessoas refletirem e pautar o poder público, que o uso da bicicleta é fonte de renda para o Estado, para o município. Vamos ver, não quero comparar aqui, mas você vê na Europa, para você atingir a Agenda 2030, estão utilizando bicicleta, né? E a ciclovia, antes de mais nada, ela convida meu primo, minha tia, meu vizinho a pedalar, né? Então é isso, né? A gente tenta trazer esse elemento de provocação na cidade. Aline, difícil, né? Porque o Senhoritas, ele une a princípio uma bicicleta, uma mulher e muitas vezes mulheres trans. Então, quer dizer, como a gente sabe também que ainda há nesse ambiente, também quando é uma mulher pedalando, parece que fica ainda mais disputado esse espaço da bicicleta, né? Seja com os carros, seja com as motos, seja com os pedestres, e a gente não pode ignorar esse fato. E aí eu te pergunto como que foi ultrapassar essa barreira e esses desafios, ou como tem sido essa caminhada. Acho que tem sido, a gente vai tentando estabelecer formas, né, de poder ultrapassar essas barreiras. Primeiro, a gente precisa entender quais são as violências, né, que os corpos estão sujeitos quando decidem usar a bicicleta, né? Então, a gente tem a violência do trânsito, né? A gente, embora seja uma cidade que tem uma das maiores malhas de ciclovias existente aqui, a gente ainda tem um trânsito muito violento, que mata muito, né? E a gente, quando a gente está de bicicleta, a gente está sujeito a isso, né? A ser atropelado, a ter um sinistro, se envolver com sinistros e tudo mais. A outra questão é a violência social. Você sai com sua bicicleta para poder trabalhar e quando você para a bicicleta em algum lugar que não seja que não seja seguro, você está ali sujeito a ter o seu bem furtado, o seu bem roubado e você se ficar nesse prejuízo, né? Porque, enfim, o poder público olha para a bicicleta como um bem de pequeno valor, mas se você pegar um trabalhador, uma trabalhadora que usa a bicicleta no seu deslocamento ou que usa a bicicleta para poder gerar renda, né? Quando esse bem é furtado, essa pessoa ela está ali numa situação muito ruim, muito de muita vulnerabilidade, né? Então é preciso também olhar para isso, criar espaços de segurança, bicicletários seguros por toda a cidade, ter os paraciclos adequados por toda a cidade, incentivar mais as pessoas a usarem a bicicleta, porque a gente entende que isso também contribui para que mais pessoas possam se incentivar a usar. E a outra violência, que é a violência de gênero, né? Então, se a gente pegar os corpos trans, os corpos femininos, eles são corpos de mulheres cis, né? Eles são corpos que estão mais sujeitos à violência, simplesmente pelo fato de serem quem são, né? Então, a gente tem casos de pessoas trans que deixaram de trabalhar, deixaram de ter a sua renda, porque sofreram em algum momento alguma violência, né? Estando ali trabalhando, estando exercendo a sua função, porque foram identificados como corpos trans, né? A gente tem mulheres cis que deixaram também de fazer entregas porque foram identificadas como mulheres e sofreram violência, né? Então, a gente precisa fazer diariamente
esse movimento de mostrar para outras mulheres que quanto mais mulheres, quanto mais crianças, quanto mais minorias a gente tiver na rua utilizando a bicicleta, mais esses corpos passam a ser respeitados. Se você for agora para a periferia e for ver como que as pessoas pedalam ali, você vai ver que há uma grande quantidade de mulheres levando seus filhos, seus dependentes, né, para as escolas utilizando a bicicleta. Você vai ver que essas pessoas, elas pedalam de uma forma que o próprio trânsito protege essas pessoas na maioria das vezes, porque entende que ali pode estar a sua mãe, a sua parceira, a sua irmã, ou enfim, tá alguém que está ali levando e que poderia ser alguém ali que você tem proximidade. Então, termina que o próprio local termina protegendo esses corpos, né? Mas ainda assim, a ausência de estruturas cicloviárias, a ausência, né, de suporte para essas pessoas como espaços seguros para se usar a bicicleta, desmotiva muita gente a usar a bicicleta. Não à toa, a gente pode ver que a maioria das pessoas hoje em dia, nas cidades, no Brasil inteiro, com a questão do trabalho por plataforma, a maioria das pessoas opta por fazer entregas utilizando moto. E que a bicicleta, ela termina sendo um primeiro passo para aquela pessoa que não tem condições financeiras de comprar uma moto. Então, ela compra a bicicleta ou ela pega a bicicleta ali em péssimas condições e vai fazer entregas. Só que a gente esquece que toda a estrutura das motos, né, conta com respaldo de legislação, conta com respaldo de fiscalização, e para as bicicletas a gente não tem nenhum suporte, nenhum olhar, né, principalmente do poder público, para esse modal como um veículo de transporte de trabalhadores e que está ali também, de alguma forma, alimentando as plataformas, né, os lucros das plataformas. Então, é preciso, sim, que exista um movimento do poder público para ouvir mais essas pessoas, para entender quais são as demandas específicas dessas pessoas, por que que essas pessoas elas não permanecem utilizando a bicicleta na maioria das vezes, porque elas são incentivadas a entender que a bicicleta é mais frágil, que a bicicleta não tem valor, que a bicicleta ela precisa ser substituída por um veículo que emite poluentes, né? Então, a cidade ela termina perdendo quando a gente desmotiva e desmobiliza pessoas que já estão usando a bicicleta a permanecer fazendo uso desse modal. Quando a gente tira mulheres, quando a gente faz com que mulheres desistam de usar a bicicleta, é a cidade que perde com isso. Quando a gente faz com que minorias deixem de usar a bicicleta, é a cidade que está perdendo com isso, porque essa pessoa normalmente ela vai passar a utilizar um modal que queima combustível, que emite poluentes e que está gerando, né, poluição para toda a população dessa cidade. Então, a gente pode falar da bicicleta como um agente que é aliado também no combate aí desse declínio que a gente está tendo ambiental, né, de toda essa crise climática que a gente está tendo. A bicicleta é um dos principais aliados nessa luta e acho que é por isso também que a gente precisa olhar para a bicicleta como sendo um veículo do futuro, né? Para poder trazer mais pessoas, para poder fazer com que mais cidades também olhem os exemplos de cidades como a gente olha aqui para o exterior, para que a gente possa olhar para São Paulo como essa cidade, é preciso que o poder público e seus agentes passem a dar ter um cuidado ao falar de bicicleta, a colocar a bicicleta como um aliado nas suas lutas, nas lutas daqueles que querem que a gente tenha uma cidade mais humana, uma cidade para o futuro, né?
Quando a gente fala em políticas públicas, como as que a Aline está apontando agora, a gente ainda vê uma tendência muito grande por parte dos governos, né, em justamente em trazer ou tendenciar o olhar para aquilo que o Rogério falou, né, ou é na parte do esporte ou é agora na parte do turismo, né, tanto que a gente tem, em 2022, o governo de São Paulo lança o projeto da primeira ciclovia de longa distância, então, na ciclovia dos Bandeirantes, ligando até Itupeva, né, por exemplo, que é um trecho que era muito feito ali pelos ciclistas na parte do acostamento. Né? E temos também a criação da ciclorrota turística Márcia Prado, que virou lei em 2018. Mas assim, ainda tem essa questão, né, da segurança com os ciclistas. Ainda que seja na questão do esporte ou atrelado à questão do turismo, grande parte desses ciclistas ainda não tem essa questão de segurança ao pedalar numa estrada, numa rodovia, por exemplo. Né? Nas cidades também não tem políticas públicas voltadas para uma questão que o Rogério trouxe, da questão de, mas onde eu vou estacionar a minha bicicleta? Né? Onde ela vai estar segura? Né? Eu tenho que ter esse direito. Ou o que a Jane trouxe da questão do comerciante não ver esse ciclista com empatia, sendo que aproxima muito mais, na verdade, o ciclista aproxima muito mais o consumidor do comércio do que carros, ônibus e etc. Então, quer dizer, falta política pública ainda para desmistificar a bicicleta, para ter um olhar diferente e mais para conscientizar a população a ter esse mesmo olhar com a bicicleta, Giane? É uma coisa que eu tenho percebido na ciclovia musical dos participantes, alguns começaram a pedalar, até já me falaram, comecei a pedalar por causa da minha experiência com a ciclovia musical, e outros que continuam, mantêm o carro ou outros meios de transporte, falaram, meu olhar mudou com relação ao ciclista. Hoje eu sou muito mais cuidadoso, porque teve aquela experiência de pedalar, acho que isso é válido também, né? A gente está... Não educando, mas mostrando para as pessoas, a pessoa assume o papel do ciclista e ela enxerga melhor o ciclista que está aqui do lado, ou se é uma mulher que está pedalando, né? A gente tem que tentar passar também esse olhar, porque são várias pessoas, né? É o carro, é o ônibus, isso vai continuar existindo, né? Tomara que com menor número, mas ainda existe, então as pessoas precisam conviver harmonicamente, todos esses meios de transporte. Mas falta, sim, né, pessoas de cima falando, né, com recursos para incentivar as pessoas a pedalarem com mais ciclovias, ciclofaixas seguras, para dar essa segurança. Porque muitas pessoas gostariam, sim, de usar a bicicleta, de levar seu filho para a escola de bicicleta, né, mas acha arriscado, né? E prefere ou usar carro e a pé, que também é super válido, né? A mobilidade ativa também está válida, que é o que a gente faz na caminhada musical. Vamos caminhar, vamos incentivar as pessoas a caminharem também. Acho que tem uma questão que é a partir disso, né? Quanto que a gente ouve a divulgação do Estado, por exemplo, sobre andar de bicicleta, né? Então, recentemente a Ciclocidade fez um debate com várias capitais, então Londres, México, Nova York, e aí a Ciclocidade quis entender como que faz para contar ciclista, né? E chamou São Paulo também. O interessante, por exemplo, eu achei que Nova York era muito desenvolvido tal, e eles não tinham uma grana toda para fazer isso, mas eles investiam em marketing. O quanto que a gente ouve desses locais divulgando, daqui até ali, quantos minutos é de bicicleta, quanto você custa um carro por ano? Porque quando a gente vai ver, tem um dado da multiplicidade, que vai dizer que 75% das famílias constituídas por pessoas pretas não tem carro. Então a gente está começando... Quem que usa o carro? E aí a gente começa a ver, né, que na periferia, se tivesse muito mais ciclovias e paraciclos e bicicletários, a gente conseguiria trazer mais pessoas para pedalar e ela teria muito mais tempo. Se a gente descentralizasse as coisas, né? Então você pega o próprio Tiradentes, né? Se você consegue trazer para Tiradentes emprego e tudo, você tem aquela cidade de 30 que você consegue ir de bicicleta para os locais, né? E aí o grande debate, e ainda mais agora nesse contexto de guerra, é falar sobre combustível, energia, e a gente tem a bicicleta, né? Talvez eu quero dizer que o carro não seja o futuro, gente. O futuro é um pouco mais barato, é a bicicleta, né? Então, colocar na pauta e tentar olhar sempre para as pessoas mais pobres. Como eu digo para você, a Radial Leste começa lá em Guaianazes, não tem ciclovia até Itaquera. E de Itaquera para em Tatuapé.
Então a gente está dizendo que quem é essa pessoa que vai pegar essa avenida, ou ela deixa de pegar porque ela fica com medo, porque se eu não tenho medo para ir, eu tenho medo para voltar. E ter medo é uma coisa que te equilibra dentro da bicicleta. E a bicicleta, para além de romantizar a bicicleta, ela é um objeto de conexão. A Aline estava falando sobre a questão de emprego. Nas entregas, o que não barra as pessoas para querer entregar é porque você pode pedir uma bike emprestada. Você consegue pedir uma moto emprestada? A bicicleta, ela tira o currículo de um lance de emprego. Aconteceu no meu pior momento, que eu não terminei a faculdade, eu tive que ir para as entregas, era a bicicleta que me aproximava. Então, se o poder público, e eu gosto de olhar muito para a cultura, tem o Vai, por exemplo, que dá edital, é um edital que valoriza o artista pequeno, mas se o poder público tivesse editais que valorizassem grupos como o nosso, de fazer política pública, seria incrível, porque a gente viu quanto cresceu os slams, os saraus, que acabaram educando tanto e trazendo livro para as pessoas, e a poesia é uma forma de conectar, e a cultura muda a bicicleta, né? o meio ambiente. Então, volto a dizer, placas, sinalizações que dizem, você está pedalando, incentivo, sabe? Então, é isso, né? Eu acho que a mistura da cultura que nós três fazemos com a bicicleta. A cultura da bicicleta, como tem a cultura do skate, todas as outras questões, né? E já tem, por exemplo, em São Paulo tem sinalização, né? Respeite o motociclista, né? Então, precisa começar, respeite o ciclista, né? Tem aquela faixa ali, faixa azul, né? Do Sim, motociclista. Então, precisaria ter, né, políticas para também incentivar, né? Respeite o ciclista. Mas além de incentivar, é o que o Rogério trouxe para a gente agora. Tem alguns trechos que ainda não existe essa ciclovia, né? Não existe essa ciclofaixa. Existe. Ou quando existe, ela está, digamos, não muito adequada, porque ela está bem reduzida. Então, quer dizer, se um ciclista está indo e o outro está vindo, não é possível. Algum dos dois vai ter que ir para a rua, né, avançar para a rua ou avançar para a calçada para poder seguir o seu trajeto. Então, muito antes de incentivar, é ter realmente esse olhar para aumentar, talvez, ou colocar, padronizar uma estrutura adequada, que é um pouco do que a Aline falava para a gente, né, Aline? Exato. A gente tem aí, né, um movimento pró criação de ciclovia, pró manutenção de ciclovia. A gente tem isso funcionando dentro da CET e tudo mais, mas a gente tem uma resistência muito grande, de acordo com a administração da cidade, existe uma resistência para poder compreender o quanto que isso fere os direitos das pessoas que decidem utilizar a bicicleta, seja no seu deslocamento diário para trabalho, seja como forma de renda, seja como esporte, seja como lazer, né? Então, ter a ausência, né, desse tipo de consciência coloca a gente num lugar de retrocesso, né? A gente precisa que as pessoas do poder público, né, os seus signatários ali, as pessoas que determinam como que essas políticas devem ser construídas, essas pessoas elas precisam chamar pessoas que são especialistas no uso da bicicleta para poder falar o que é que um ciclista precisa para poder utilizar toda a cidade, pensar toda a cidade durante o seu deslocamento. Então, se existe no meu caminho um trecho que eu sei que não vai ter ciclovia, ou se existe no meu caminho um trecho que não tem a segurança necessária para eu poder cruzar, e também, mais do que isso, né? Se a gente for pensar em toda a legislação do trânsito e toda a forma que são vistos os sinistros, né, que envolvem veículos na cidade, como que isso é feito, a cobrança disso para as pessoas, né? Um atropelamento, uma morte, como que isso gera a punição, né, das pessoas que cometem as infrações no trânsito. Então, uma pessoa é morta enquanto está utilizando a bicicleta, é atropelada por um
um veículo muito mais pesado, muito mais potente, como que isso é visto pela sociedade, né? Quantos desses crimes seguem impunes, né, na sociedade toda vez que a gente pensa e fala assim, olha, morreu o menino na periferia, ou morreu a menina na Zona Oeste, ou morreu o outro ciclista ali, quanto que desses crimes que eles são também realmente julgados, né, e levam a punições exemplares para a gente poder começar a pensar numa mudança de comportamento dos motoristas, né? No Código de Trânsito Brasileiro está muito claro lá. O maior deve sempre cuidar do menor. Então, se a gente tem ali veículos grandes, de porte grande, transitando numa mesma via, onde tem um ciclista, e esse ciclista também está transitando ali numa mesma via, onde tem um pedestre, o pedestre deve ser a parte mais protegida de todos, o ciclista, a segunda parte mais protegida de todos, e por aí vai, entendeu? Então, a gente precisa criar uma forma de conscientizar as pessoas e normalmente essa forma ela vem da pior forma possível, que é talvez um pensamento punitivista. Eu preferiria muito mais que as pessoas, só por verem mais crianças pedalando nas ruas, que essas pessoas tomassem a consciência de que essa criança ela se torna um adulto ou uma adulta, né? E ela vai continuar tendo ali suas boas recordações ao usar a bicicleta e vai se sentir segura usando a bicicleta enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto idoso, né? Porque nas outras cidades que a gente vê aí pelo mundo afora, que tem uma política que é muito mais severa para a punição de crimes no trânsito, né, de sinistros no trânsito, por que que nesses lugares a gente vê muito mais a população idosa e a população infantil, né, utilizando a bicicleta? Por que que a gente vê uma quantidade maior de mulheres usando a bicicleta nesses países? Porque a gente tem ali um pensamento que é, poxa, se eu cometer um crime usando o meu veículo, eu vou ser punido exemplarmente. E eu não quero perder isso, não quero perder ter a minha liberdade privada, né? Então, essas pessoas elas passam a ter, de certa forma, consciência a partir desse pensamento punitivista. Seria ótimo que se a gente não precisasse passar por isso, mas sem uma legislação exemplar que vire e olhe para esses crimes de trânsito como coisas que precisam ser julgadas a contento e ser realizadas ali para poder ter exemplos mesmo de que, olha, essa pessoa bebeu e foi dirigir, essa pessoa saiu sem a devida documentação, essa pessoa não tem habilitação para estar dirigindo e tudo mais, e ela comete um crime, ela está envolvida num sinistro, ela mata alguém, ela precisa ser punida, né? É meio complexo falar disso, mas existem, né, pesquisas, principalmente na Europa, que falam sobre a quantidade de mulheres e crianças que utilizam as bicicletas nessas cidades. E aí, um dos pesquisadores, ele traz o dado que é sobre a informação de como que a gente faz para ter mais mulheres, né, utilizando as bicicletas nas cidades. E o ponto que ele chega é virar e afirmar ali que conforme mais mulheres desistem de pedalar, as outras mulheres também desistem. E o contrário também é verdade. Se eu coloco uma biker para fazer uma entrega e ela está ali pedalando pela região dela, na Zona Leste, e ela chega na casa de uma outra mulher para fazer essa entrega, essa mulher, quando abre a porta e se depara com essa menina, essa biker fazendo a entrega, ela fala: poxa, mas você veio da onde? Isso eu estou contando para vocês porque aconteceu no Senhoritas e acontece várias vezes quando as pessoas abrem as portas para receber as entregas e se depara com uma mulher fazendo uma entrega, né? E você veio da onde? E quando a gente relata da onde que a gente veio, como que a gente fez para fazer a entrega ali, essa pessoa fala assim: nossa, se você está pedalando, eu também posso pedalar.
Então, essa pesquisa que está lá fora mostrando como que mais mulheres estão usando a bicicleta porque as outras mulheres não deixaram de usar a bicicleta, isso é muito é a realidade em todo mundo, né? Aqui em São Paulo não é diferente, né? Então eu vejo mais mulheres pedalando, eu me motivo a sair à noite. Então a gente tem grupos de pedal aí como a Vespas, né? Que é um grupo formado só por mulheres. Elas têm como lema, né? Qualquer bike, qualquer mina. Que utilizam, né, desse tipo de espaço para poder trazer mulheres que estão nas periferias e que viram e falam assim: poxa, sozinha eu não consigo, mas se tem uma outra mulher me dando a mão, eu vou com ela. A gente tem exemplos mais antigos, como o Saia na Noite, que é um grupo de pedal que surge com mulheres com mais de 50 anos, a fundadora, Teresa D'Aprile, acho que ela já está ali na faixa dos 70 anos de idade, e elas se reúnem para pedalar, fazer pedais noturnos e levar as outras mulheres mais velhas também para pedalar. Não é só para mulheres mais velhas, mas elas têm esse tipo de iniciativa. É preciso que esse tipo de iniciativa se torne comum também nas periferias, assim como o Pedale-se surge contando as histórias da periferia. A gente imagina que mais mulheres gostariam também de ter seus grupos de pedal para poder pedalar em segurança nas periferias, né? E o incentivo vem um tanto disso, de olhar e ver na rua que tem outras mulheres, que tem mais pessoas usando a bicicleta e que, de alguma forma, essas pessoas estão se sentindo seguras. E esse ponto também é o legal justamente da ciclovia musical, né? Com a ajuda do Pedale-se, que no próximo faz todo esse aparato, né? Amparando todas essas pessoas, ajudando no caminho, enfim, tentando blindar para que o caminho seja o mais agradável possível. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de Aline, Giane e Rogério. Infelizmente, teria infinitos pontos aqui ainda para a gente conversar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês e principalmente a sua audiência. Até o próximo Alesp em Pauta.